Mais que fonte de informação para os cidadãos dos céus, o YouTube é uma ferramenta para a propagação do Evangelho. Por isso, a TV AD Perus mantém uma programação que semeia boa semente para alcançar corações e mentes de todos os públicos. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado a cada nova publicação. Assim, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você e sua família podem participar dos cultos, eventos nacionais, projetos missionários e sociais. Contamos com sua parceria para propagarmos o amor de Cristo nas redes sociais. Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente. Está em busca de conteúdo de qualidade? Palavras de consolo, ânimo, encorajamento, instrução? O perfil da AD Perus no Instagram tem tudo isso e muito mais. Além de ficar inteirado dos principais eventos do nosso ministério, os seguidores contam com uma variedade de conteúdos para replicar em seus canais e ajudar a propagar a mensagem do Evangelho. Afinal, a boa nova de que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, nunca envelhece. Curta, comente e compartilhe conteúdos que edificam. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. 456. favorecer meu dia. Com
317. Três, sete. A.D. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor Jesus, que satisfação, que alegria poder estar com você em mais uma transmissão oficial da TV A.D. Perus e hoje da nossa Escola Bíblica Dominical.
Eu sou o professor Maxwell Fajardo, estou aqui com o professor Leonardo, o professor Wilson. Nós somos professores da Escola Dominical aqui da Catedral de Perus e hoje estamos na nossa última lição do trimestre. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje nós estamos na última lição de número 13, As Promessas de Deus são infalíveis. E como você com certeza já percebeu, nessa nossa última lição, nós estamos com a Escola Dominical num formato diferente. Nós faremos aqui uma conversa, um diálogo sobre o tema dessa lição de hoje, começando também, retomando alguns dos assuntos que foram tratados nesse trimestre, e tenho certeza que será uma bênção para todos nós e seremos edificados da forma como somos edificados a cada domingo aqui na nossa Escola Dominical. Nós queremos começar agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo aos nossos pastores, pastor Elias Cardoso, a equipe de pastores aqui da Catedral, a superintendência da Escola Dominical, pastor Edson Dominicali, presbítero Isaías Gonçalves, toda a diretoria que tem nos dado essa oportunidade de termos a aula no dia de hoje. Então, quero dar aqui a palavra aos nossos professores também para cumprimentarem a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Como muito bem dito pelo professor Maxwell, hoje é um encontro onde nós vamos nos acercar da palavra do Senhor para fazer o encerramento da nossa escola bíblica dominical, encerramento do trimestre, mas também desse ano de estudo, falando sobre as promessas de Deus, consolidando elas no nosso coração. Professor Wilson. Amém. A paz do Senhor aos nossos amados irmãos. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta manhã de domingo, podendo meditar na palavra de Deus, juntamente com o pastor Maxwell, o pastor Leonardo. Você é muito bem-vindo à nossa escola dominical. Nós vamos ter algumas participações no chat, algumas perguntas que nós queremos que você interaja juntamente conosco. Então, continue conosco. Nós vamos fazer um momento agora de oração para iniciarmos a nossa IBD. Perfeito. Professor Leonardo, vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Curve a sua cabeça, amado Deus, glorioso Pai. Te damos graças, Senhor, na oportunidade desse dia em que o Senhor nos permite reunirmos, Senhor, diante da Tua Palavra, para dela, Senhor, nos servirmos, sermos orientados. Te agradecemos por todo o bem que o Senhor faz em nosso favor e por esta rica oportunidade de sermos instruídos, orientados, dirigidos por Ti. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão reunidos conosco nesse formato para aprender da Tua Palavra. Edifica os seus corações e dá-nos crescimento e virtude na Tua Palavra. É a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Maravilha. E nós queremos também saudar a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Nós sabemos que nesse momento que está sendo passada essa aula, né, nós temos irmãos que estão nos acompanhando de várias localidades, não somente aqui do bairro de Perus, onde está a nossa igreja, mas sabemos que temos irmãos que nos acompanham de outras cidades, de outros estados, e é sempre uma satisfação. E pedimos a você que também deixe aí o seu comentário no chat, aí no Facebook, no YouTube, faça aí a sua reação à aula, vai ser muito importante, pois nós acompanharmos aí o seu comentário também. Como o professor Leonardo disse aqui para nós, hoje é a última lição do trimestre e a oportunidade, além de falarmos do tema da lição de hoje, também retomarmos, né, algumas das coisas que nós discutimos no decorrer desse trimestre, em que nós estudamos as promessas de Deus. Então, antes de nós falarmos da lição 13, propriamente dita, vamos fazer aqui uma mini pesquisa aqui, nós três aqui, né? Qual foi a lição que para cada um de nós aqui marcou mais, né, no decorrer desse trimestre? Professor Leonardo. Meus irmãos, para mim, eu não vou puxar a sardinha, mas já puxando, né? A lição de número 5, que tive a oportunidade de comentar, falando a respeito da promessa da salvação. Dentre tantas promessas que estudamos, a grande promessa da redenção ofertada por Deus desde o Éden. O homem caiu, Deus já vem. Gênesis 3,15 faz uma promessa gloriosa de enviar aquele que haveria de ser o nosso Redentor. Vemos todos os profetas, a lei, os salmos profetizando a vinda do Cristo,
que nasce em Belém, cria-se como um ser humano perfeito e se faz o sacrifício perfeito para a nossa redenção. Essa lição é extraordinária, recheada aqui de informações importantes a respeito da nossa fé aplicada e Deus provendo salvação para a humanidade caída. Essa foi a lição que mais me chamou a atenção dessas que estudamos. Inclusive, os nossos irmãos também podem colocar aí no chat qual foi a lição que mais te impactou, né? A lição, como o Leonardo também colocou, vou falar da lição, uma das lições que nós ministramos esse trimestre, que foi a lição de número 7, falando sobre a promessa de um novo coração, de um coração novo. E exatamente nessa lição nós tratamos sobre a regeneração, né? Um novo nascimento, que é uma obra exclusiva de Deus no nosso interior, é o ponto de partida da nossa salvação. E nós, como o homem, ele não participa, né, desse momento no sentido da regeneração, porque é uma obra exclusivamente de Deus, no qual ele transforma o homem, ele comunica ali, né, uma nova vida para essa pessoa. Então, inclusive nós falamos logo em sequência, em um dos nossos cursos de doutrina, sobre a sequência, né, dessa obra inicial de Deus na vida de todo cristão, que é o ponto inicial, que nós chamamos aí também da santificação, né, inicial. E depois vem todo o processo de salvação em relação à santificação progressiva e à santificação no seu estado final. Então nós louvamos a Deus por essa lição. Inclusive você pode rever essas lições que nós estamos aqui comentando no YouTube e poder se aprofundar ainda mais nos estudos. Sem dúvida. E eu faço aqui também o meu registro, a lição que foi ministrada no dia 8 de dezembro, a promessa da proteção divina. Foi uma lição que para mim marcou bastante, né? Uma lição que foi baseada em 2 textos bíblicos, um do Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, que são 2 textos muito conhecidos, que são o Salmo 91 e Efésios 6, a armadura cristã, e falamos também sobre o Salmo 91, e foi muito interessante, né, para a gente poder entender de fato o que é que Deus nos promete no que diz respeito a nos proteger, né? Quer dizer, a promessa de Deus de nos proteger não é uma proteção no sentido de que assim, nós estaremos blindados de tal forma que nós não ficaremos doentes, que nós não enfrentaremos qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de problema, né? Mas a proteção divina, e essa é a promessa de Deus para nós, é que mesmo que enfrentemos essas dificuldades, mesmo que passemos por uma série de barreiras, de problemas que venham sobre nós podemos ter a certeza de que nós temos a proteção do Senhor sobre nós, de que nós nos manteremos firmes até o final, né? E não somente nessa lição número 8, mas eu acho que todas as lições, de alguma forma, tocaram nisso, né? Nessa promessa de Deus de nos manter firmes desde que nós estejamos em obediência na sua presença. Então, são alguns dos assuntos, né, dentre os outros possíveis aí que a gente discutiu nesse trimestre, mas nós queremos hoje, para poder fechar esse trimestre da melhor forma possível, falarmos então sobre a lição de hoje, é a lição de número 13, as promessas de Deus são infalíveis. Então você que está nos acompanhando, se você tiver aí a sua revista, quiser nos acompanhar, nós vamos agora rapidamente aqui fazer a leitura bíblica aqui dos textos, né, que estão embasando a lição de hoje, né? O texto áureo é Números capítulo 23 e versículo 19, eu vou fazer aqui a leitura, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? E a verdade prática diz que as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumprem um propósito. Eu queria pedir aqui ao professor Wilson para fazer aqui a leitura bíblica em classe. São 2 textos, né? Nós temos o Salmo 102, versículo 25 ao 27, e depois um trecho de 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos fazê-lo aqui então. Você pode acompanhar conosco no Salmo de número 102, versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás.
Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convém ser santos, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Muito bem. Então, as promessas de Deus são promessas infalíveis. Esse é o título da lição de hoje. Tem muita coisa interessante aqui para a gente discutir. E o primeiro tópico da lição, ele parte aqui da afirmação de que Deus é um Deus infalível. Professor Wilson, o que a gente poderia falar a respeito dessa expressão aqui, né? Deus é infalível. Inclusive, eu gostaria até de pedir para o nosso irmão já colocar para a gente colocou, pesquisando sobre o texto áureo, falando sobre essa expressão do Deus imutável, infalível. Pode passar mais um pouquinho, meu querido? Que vai falar sobre a imutabilidade de Deus. Mais um pouquinho. Isso. Então nós temos aqui, a gente fez um resumo para que você possa poder acompanhar, né, o que nós vamos tratar, porque a imutabilidade de Deus vai falar sobre um tema na teologia que nós chamamos de teontologia, que é o estudo, né, do ente de Deus, né? Ente, né, no sentido sobre Deus. E a imutabilidade, ela faz parte de uma área da teontologia que chama-se os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. No caso, a imutabilidade, ele é um termo que vai ser tratado nos atributos incomunicáveis de Deus. Então, o primeiro ponto aí que nós colocamos para você é que Deus, sendo infinito, tá? Essa é uma característica, uma coisa que a gente tem que observar quando nós falamos de Deus. Nós estamos falando de um ser que ele é infinito. Infinito em amor, infinito em graça, infinito em perdão, né? Infinito em paz, infinito em tudo. Deus é infinito. Eu acho que quando, inclusive, falamos sobre esse termo, ainda mais partindo do pressuposto do homem, né? Fica difícil, às vezes, você compreender essa expressão, né, do ser infinito, né? Então, quando nós falamos de um Deus infinito, ele também vai colocar eterno, que já é um outro aspecto também que envolve um atributo incomunicável aí de Deus, né? E absolutamente independente, está acima de qualquer possibilidade de mudança. E o próprio texto, né, a Bíblia vai nos falar em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que Deus ele não muda, né? E Tiago 1,17, eu até coloquei aqui, depois a gente vai fazer uma exegese desse versículo. Vamos colocar que Deus não há sombra de variação. O texto a palavra de Deus vai nos dizer sobre isso. E outro aspecto também, tratando sobre já o significado do termo imutabilidade, significa que na sua natureza, nos atributos e conselhos de Deus, eles são imutáveis. Sendo perfeito, ele não admite nenhuma variação, ou seja, Deus ele não muda. E o texto hebraico, se o irmão puder voltar para a gente aí os slides, no segundo slide falando sobre o termo que é o texto áureo da nossa lição, o que está com o número 1, a etimologia número 1, mais um, isso. Nós temos algumas palavras-chave aí. Então, por exemplo, ele fala, vamos ler aqui o texto áureo da nossa lição, fala assim: Deus não é homem. A palavra usada, ishe, né? Homem, ser humano, homem mortal. Depois, o que ele está querendo enfatizar? Ele enfatiza a diferença entre Deus e o ser humano, que é
falível, enquanto Deus ele é perfeito, ele é incapaz de mentir. Porque o texto ele vai falar exatamente sobre isso, né? E aí, o texto também ele vai falar sobre homem, mas ele fala também sobre filho do homem. Agora, qual que é a diferença, né, do homem e filho? Deus não é homem. E ele vai falar, nem filho do homem, né? Então, o texto usado aí, que é Ben Adam, ele refere-se à humanidade no sentido de sua fragilidade e limitações, né? Deus não está sujeito a fraquezas humanas como a inconsistência ou a falsidade, né? Então, você vê a profundidade desse termo. Deus, ele não é homem. Deus também não é filho do homem, né? Deus não é inconstante. Deus não é falso. Deus não apresenta essas fraquezas, essas, né, humanas. E ele é incapaz de mentir. Pode passar o outro 2 também? Ele vai falar também, tem mais 2 palavras. Todo o texto ele é muito rico e há muitos debates teológicos sobre esse texto. Na internet você vai ver sobre isso daí. A palavra Nacham, por exemplo, que fala sobre arrependa, que é um dos tópicos que nós vamos falar aqui, é legal você já ter uma ideia do que significa essa palavra, porque nós vamos retomá-la nos tópicos a seguir. Aqui é só uma introdução. Então, a ideia, por exemplo, de Nacham, que está colocando lá como arrepender, ela não é só a ideia de arrepender, mas mudar de ideia, né? Lamentar, consolar. Aí vai depender muito do contexto, porque o hebraico é muito rico, né, pastor Maxwell, pastor Leonardo? Então, nesse versículo, ele vai ressaltar exatamente que Deus ele não se arrepende no sentido humano de ter cometido um erro, né? Pois ele é perfeito, em seus planos são imutáveis. Foi o que nós vimos lá em relação que Deus não é homem e também não é filho do homem, não é? E depois a palavra assá, que é no sentido de fazer, de realizar, de cumprir, ou seja, aí exatamente se refere a essa ação concreta de Deus em cumprir o que ele promete. Deus ele é fiel naquilo que ele prometeu, não é? Ele cumpre as suas promessas. E as 13 lições eu falei exatamente das promessas de Deus, que ele cumpre cada uma das suas palavras, não é? Falando ainda sobre a infalibilidade de Deus, irmãos, é importante a gente entender sobre a natureza do ser de Deus. Deus é incapaz de errar, de produzir o mal, dele gerar o mal, chamado mal moral. Então, tudo que dele procede, ele é plenamente benevolente, plenamente bom. Tudo que ele faz é perfeito. E nesse aspecto, o chamado aspecto da imutabilidade ou do caráter incomunicável ou exclusivo de Deus, para ficar numa linguagem mais próxima nossa do dia a dia, é um atributo exclusivo da sua pessoa. Logo, tudo que procede do ser de Deus é bom e perfeito. Por isso que nós temos a confiança de poder confiar no Senhor, né? Fazendo uma aplicação. Eu mudo de opinião, eu gosto de uma cor, daqui a pouco eu gosto de outra cor, eu gosto de uma comida, depois eu desgosto. Mas quando a gente fala da pessoa de Deus, Deus não varia, Deus não muda. Logo, eu posso confiar plenamente, porque Deus em momento algum vai abandonar aquilo que são os seus pressupostos, a base. Então, se Ele diz que vai salvar, Ele vai salvar. Se diz que Ele perdoa, Ele irrevogavelmente perdoa. Então, Deus exercita misericórdia, bondade, amor, sem qualquer tipo de restrição, porque nele não há mudança nem variação. E eu acho interessante, vocês estavam aqui falando, e eu estava pensando, né, que o texto de Números, né, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Parece que o que está por trás do texto é a nossa tendência de colocar Deus na régua que a gente conhece, né? E a régua que a gente conhece é a régua do homem, do ser humano. Então eu comecei a me relacionar com Deus e parece que lá na minha mente está aquela ideia de que Deus vai agir comigo da forma como o homem agiria. E o contexto aqui de Números 23 é aquele capítulo que fala de Balaão, né? que foi contratado para amaldiçoar o povo, e, enfim, ele que diz isso, que ele não poderia depois amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu entendo, né, que é isso, Deus ele não pode ser colocado na nossa régua, né? Verdade. Porque a gente tem essas flutuações, né? Então, eu acho que talvez alguém já tenha passado por essa experiência, né? Está com vontade de pedir ou com a necessidade de pedir um aumento para o seu chefe. Aí você calcula o dia que ele está de bom humor, o dia que ele está mais tranquilo. Hoje ele chegou sorrindo, hoje ele não chegou sorrindo, não é o dia de tocar nesse assunto, porque varia, né? Então tem que pegar o momento certo.
E aí o texto está mostrando para nós que não tem isso com Deus, né? Você não vai orar a Deus, não tem um dia que Deus está de bom humor, hoje Deus não tá bem assim para nos atender. Ele não vai chegar para nós e vai dizer, né? Olha, ora isso na semana que vem, sabe, eu vou estar com a cabeça menos cheia e aí eu posso te atender. Não, Deus, ele é imutável, né? Ele não passa pelas circunstâncias que a gente passa. O ser humano muda, né? O tempo todo. A gente não é o mesmo daqui uma semana, o mesmo que a gente é hoje, né? Verdade. A gente está em constante mudança. Agora Deus não muda, né? E é por isso que a gente pode crer no que ele falou, né? Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de falar isso aqui em uma das aulas, né? Às vezes a gente promete alguma coisa para alguém, né? E a gente não cumpre, porque às vezes a gente não tem condições. Eu prometo que vou dar um presente para alguém e aí eu fico desempregado, eu não consigo cumprir a minha promessa. Então Deus não está, né, circunscrito essas limitações, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Inclusive, nós temos até uma pergunta aqui para fazer para os irmãos, né? Você já experimentou a fidelidade de Deus em cumprir, né, uma promessa na sua vida, né? Tem alguma coisa, alguma promessa que Deus te fez, e Ele honrou, foi fiel na sua vida? Você pode testemunhar isso aí, colocando aí no chat para nós. Nós vamos aqui compartilhar com os irmãos, vai edificar a fé, a nossa fé, né, e a fé dos irmãos que estão nos acompanhando também. Deus, Ele é fiel. E nós vamos se aprofundar um pouco mais falando sobre essa questão do arrependimento. Tem uma palavra, inclusive, que é utilizada como resposta, que é o antropopatismo, né? Que nós vamos depois discutir um pouco sobre essa palavra também. Fique aí com a gente. Maravilha. Vocês fiquem à vontade aí, surgiu alguma questão, lembrar de alguma coisa, quiser colocar, pode... Falaremos. Isso, muito bem. Então, eu acho que essa é a ideia, né, irmãos? Você que está nos acompanhando aí, que está permeando a nossa lição, né? Essa questão que a gente pode confiar em Deus por conta da sua imutabilidade. Um dos versículos que são usados e que aparecem aqui no comentário é o versículo de Tiago, que diz que em Deus não há mudança e sequer sombra de variação. E antes de começar a aula aqui, eu estava conversando com o professor Wilson sobre esse versículo, né, professor? Eu entendo que quando fala, né, sobre essa questão de Deus não ter sombra de variação, parece que não há a mínima possibilidade de que Deus mude, né? de ideia de que Deus mude os seus atributos, ou deixe de ser quem Ele é, ou ame menos do que Ele amava antes, né? Esse texto aí de Tiago é muito interessante, né, para a gente pensar nesse sentido, né? Sim. E, inclusive, posso colocar já para vocês verem? Então, coloca para a gente o texto de Tiago, só para a gente ter uma ideia das expressões que são ali trabalhadas. Acho que é importante nós termos aí falando um pouco sobre a etimologia em Tiago capítulo 1, 17. Eu vou pedir para o nosso irmão Lucas, da mídia, colocar para a gente. Pode ir no último, meu amado. Para a gente poder entender um pouquinho mais na etimologia de cada uma das palavras ali utilizadas sobre sombra. Exatamente, esse aí, o último, né? Pode ir para frente. Isso. Então, a gente tem ali a primeira palavra. Inclusive, são termos compostos ali. A palavra paralagué, né, que envolve a ideia de mudança, e ela vai aludir exatamente sobre a imutabilidade de Deus. Mas a palavra retropes aposquiasma, ele vai trazer também a mesma ideia, só que essa ideia de nem sombra de variação. A palavra tropez, ela está ligada à ideia de mudança ou de virada, que dá essa ideia da sombra, né? Que aí vai entrar, no caso ali, a apoquiasma, que vai trabalhar essa ideia da sombra. E nem sombra de variação, dando essa questão da mudança ou da virada, como na rotação de corpos celestes, né? Que acabam criando sombras. E a palavra apoquiasma, que é sombra ou reflexo escuro. Então, Deus não há nem sombra, nem mesmo a sombra, nem um reflexo, né, de mudança. Sem possibilidade alguma de mudança. Né? Então, você pode ficar tranquilo nessa manhã de saber que o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa, é um Deus fiel e que cumpre cada uma das suas palavras, né? E nesse texto a gente tem essa verdade aqui revelada, que Deus, Ele não muda, que nem mesmo a sombra
né? Ou essa ideia do reflexo escuro, ele muda. Né? Glorificado seja o nome do Senhor. Né? O próprio Senhor Jesus faz a afirmação, né? Passarão os céus e a terra, ou seja, tudo é transitório, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas permanecerão firmes e se cumprirão plenamente. Falaria a Deus e não cumpriria, não é esse o texto que fala, né? O próprio Números 23, 19. Eu, analisando os milagres, né, de Jesus, você vê que na ordem de Jesus em relação ao milagre, por exemplo, o paralítico, né, levanta e anda. Né, você vê nessa expressão, você tem ali na ordem o poder de Deus incluído na ordem, né? E no momento da ordem há a manifestação do poder de Deus para curar, para libertar e o cumprimento, né, da sua palavra. Porque ele é fiel. Se ele falou levanta e anda, então você tem que andar, você tem que levantar, né? Porque ele é fiel. Glória a Deus. E eu acho que aí tem um ponto interessante também, porque uma limitação que nós temos e que Deus não tem é a limitação do tempo, né? Para Deus não tem tempo, né? Quer dizer, Deus não está preso ao que vai acontecer amanhã, ao que vai... na minha cabeça, né, quando eu imagino isso, eu imagino que para Deus é como se ele estivesse olhando aqui essa mesa e a gente olha aqui para a mesa, a gente consegue ver a Bíblia, essa Bíblia, outra Bíblia, a gente vê tudo, né, de uma vez só. E eu entendo que Deus, ele tem o tempo todo diante dele, né? Então passado, presente, futuro, para Deus é a mesma coisa. E aí a gente entende algumas passagens bíblicas, por exemplo, né, quando da conversão de Saulo, lá em Atos 9, quando Deus manda o Ananias, né, de orar lá para Saulo, e aí ele diz, você vai porque ele é para mim o vaso escolhido. E é interessante que Deus não fala, né, não, ele será um vaso escolhido. Sim, para o Ananias, ele seria ainda, ele não era, mas seria. Mas para Deus, já, né, ele é para mim um vaso escolhido. Ele só não chegou o tempo aí para vocês, mas eu sei que quer dizer, para Deus o futuro, o presente, o passado é uma coisa só, né? Deus que chega lá para Gideão, né, o anjo que fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. O varão valoroso que estava escondido, né? Com medo dos midianitas, mas Deus fala, você é, né, um varão valoroso. Então, eu entendo nesse sentido, né? Para Deus não tem essa limitação do tempo, ele vê a coisa lá na frente. Não é só que ele vê, né, a coisa lá na frente, ele tem o controle do futuro, do passado, do presente. E isso tem muito a ver com a sua imutabilidade, né? Eu falei que o que muda o ser humano é o tempo. A gente está sujeito ao tempo, né? Nenhum de nós aqui é o mesmo de 10 anos atrás. A gente muda porque o tempo muda a gente, as circunstâncias mudam. Para Deus não, né? Deus não tem essas dificuldades com o tempo que nós temos. É a clássica expressão do estudante da teologia, né? O Kairos e o Cronos. E o Cronos, exato. O nosso é o tempo linear, o passado, o presente, o futuro. Para Deus, não. Deus está vendo, eu costumo sempre fazer essa analogia. Os tempos eternos incriados, o Éden, o nosso momento agora onde a aula está sendo transmitida, e os tempos futuros eternos como se fosse um eterno já. O próprio livro de Jó traz isso. Ele é o Deus de já, o Deus de agora. O Deus que não fica circunscrito às limitações temporais, inclusive do tempo. Tanto que a própria expressão do texto bíblico traz a informação de que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. O eterno propósito que já havia sido manifesto e expresso para a nossa salvação. Interessante, né? Antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro morto, né? Tanto provido quanto executado. Tanto provido quanto executado. Glória a Deus. É muito interessante a gente pensar nisso. E aí, né, tem tudo a ver com essa questão da necessidade de nós confiarmos nesse Deus que tem esse controle de todas as coisas nas suas mãos, né? E eu lembro que o professor Leonardo citou aquele texto, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e ele não está falando de qualquer coisa, ele está falando do céu e da terra, né? Eu acho que se tem alguma coisa que é difícil de mudar, é o céu e a terra, né? Quer dizer, desde quando a gente era criança, o céu estava lá e a terra também, né? Quer dizer, se tem uma coisa que eu acho que é dificílimo de mudar, né? E que existe desde os nossos antepassados, desde a antiguidade, é o céu e a terra. E aí Jesus diz, mesmo que isso passar, mesmo nessas condições, a minha palavra jamais há de passar, né? Então, essa é a nossa esperança. Inclusive, em relação à ideia de tempo, né? A eternidade, ela não é tempo, né? É isso que a gente, na teologia, a gente acaba discutindo isso, né?
Porque na matemática é muito fácil. Você tem 1000 anos, ou 1000, vamos falar assim, 1000 dias. Você tirou um dia, você ficou com 999 dias. Agora, se você tem um dia e você tirou da eternidade, quanto que fica? A eternidade. Você tirou 1000 dias, fica a eternidade também. Então, a eternidade ela já não é um tempo, né? Ela é um tempo de Deus, né? Vamos falar assim. Né? E só que é muito difícil para nós, né? Tentar imaginar, né? Como que essas coisas. Tem um texto do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis ele gostava muito de usar essas metáforas, né? Para falar a respeito de Deus. Ele diz que é assim, né? Que a gente poderia imaginar uma mulher que é desenhista e ela está presa, por alguma circunstância ela ficou presa, ela está com o filho dela que nasceu e está ali na prisão com ela, né? E ele não viu o que tem lá fora, né? E aí ela, para tentar explicar para o filho o que tem lá fora, ela desenha. E ela desenha muito bem, tem uns lápis de cor e tal, e ela mostra para o filho e diz, olha, o mundo lá fora é assim, né? E o filho dela acha que o mundo lá fora é desse jeito que está desenhado, né? E ele não faz ideia de como que é aquele desenho que está na mão dele lá fora de fato, né? De fato, o que é muito mais amplo do que a mente dele possa imaginar, né? E aí o C.S. Lewis diz que é mais ou menos isso que acontece na nossa relação para com Deus, né? A nossa mente, ela é limitada, né? De entender como que Deus pensa, como que Deus age, como que é esse universo todo que Deus criou, né? Quer dizer, o ser de Deus, né, vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, inclusive daquilo que a gente possa descrever, né? Então, isso tem a ver com essa ideia, né, de Deus ser um Deus infalível, dele ser um Deus imutável. Professor, não sei se a gente poderia comentar mais alguma coisa a respeito desse ponto aqui, né? Você falando, eu lembrei de uma parte que envolve sobre os decretos de Deus. Dentro dos decretos a gente tem o que se chama de providência. Só que a palavra providência no latim é pro e vidio, significa que ele vê de antemão, né? E dentro dos decretos de Deus a gente tem lá, por exemplo, a vontade permissiva, a vontade diretiva, a vontade determinativa de Deus, né? A vontade permissiva, né? E a preventiva, quando Deus ele age, inclusive intervindo na história, né? Na vontade determinativa, como é o caso, por exemplo, do livro de Esther, que nós temos lá, não aparece o nome de Deus no livro de Esther, mas você vê uma ação direta de Deus ali intervindo na história, né? Ou seja, aí você fala assim, mas o que tem a ver isso? Significa que Deus tinha uma promessa, ele tinha uma promessa em relação ao povo de Israel. E essa promessa que Deus tinha feito, a sua palavra, ela não ia cair por terra, e ele intervém na história para que isso venha a acontecer de fato. Então, assim, Deus ele está agindo em todo momento, né? Deus ele não é um Deus que ele é passivo, ele é um Deus que está ativo. Tanto que ele fala, eu trabalho, né, e continuo trabalhando. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, né? Então, esperar em Deus é saber que nós teremos uma resposta de Deus em relação às suas promessas, em relação à nossa vida. E ele já sabe de antemão, e dentro dos decretos de Deus, que é muito lindo isso, você estudar, em relação, por exemplo, por que Deus permite determinadas coisas? Igual você estava falando sobre a resposta de Deus a determinadas coisas, né? Tem até um livro da CPAD que fala por que Deus fica em silêncio quando nós mais precisamos dele, né? Fala exatamente sobre isso. E é isso que nós vamos ver aqui sobre essas promessas infalíveis de Deus e sobre a sua resposta em relação a tudo aquilo que ele tem prometido para nossas vidas, né? As promessas de Deus, elas são infalíveis. Infalíveis. A grande sabedoria do pastor Billy Graham, grande pregador americano do século passado, dizia: eu não me preocupo com amanhã, Deus já está lá. Deus já está lá. Então, a preocupação de que nós temos sobre providência, o próprio Senhor Jesus disse, vocês não devem se preocupar com amanhã, com aquilo que vocês devem comer ou beber, basta cada dia o seu mal. Então, a gente tem que circunscrever a nossa esperança na providência de Deus, e Ele há de cuidar de todas as coisas. E você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, tenha isso no seu coração. A gente tem a tendência de se angustiar
Costumo fazer a analogia, a depressão é o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de futuro. Deus quer que a gente esteja limitado àquilo que a gente pode viver, que é o presente. Então creia, Deus vai cuidar de cada um dos aspectos da sua vida, vai mantê-lo, vai cuidar, vai pagar suas contas, vai lhe dar saúde. E promessa do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus 28, verso 20, Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Imagina, né, professor Leonardo, se Deus falasse para nós tudo o que vai acontecer com a gente no futuro e desse todas as informações para nós, do jeito que a gente é ansioso, né? Morreríamos. Deus sabe, né, como fazer, né? Que é a grande resposta que Deus dá para Jó, né, no final do livro de Jó, né? Aqueles capítulos que Deus fala com Jó, que no fundo, o que Deus está falando para ele é o seguinte: Jó, eu sei cuidar do universo. Se eu sei cuidar do universo, eu sei lidar com todas as questões aí que você colocou. E é isso, né? Eu acho que essa é a grande mensagem de Deus para nós. E eu quero aproveitar também, novamente, lembrar para você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que tem alguém aí, como a gente não tem aqui a sala de aula, não, os alunos aqui, e a gente gosta sempre de interagir aqui na Escola Dominical, é muito importante a gente contar aí com a sua interação. Conte aí nos comentários um testemunho, né, daquilo que Deus fez, porque aquilo que a gente está falando de que Deus é imutável, Deus é infalível, com certeza tem muita gente que está nos acompanhando que já sentiu isso, né, na vida, teve experiências com Deus que atestam isso. Você pode compartilhar, colocar aí nos comentários, eu tenho certeza que alguém pode ler aí o seu comentário e ser edificado aí pelo seu testemunho, por aquilo que Deus fez na sua vida. Eu lembrei de um texto de 1 Reis, capítulo 8, o versículo de número 56, quando Salomão ele abençoa o povo, ele diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo que disse, nem uma só palavra caiu. Grife bem essa palavra na sua Bíblia. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus, né, que nós cremos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que sabe, né, como cuidar da nossa vida e que tem todo o controle na sua mão. Só que aqui eu queria, professores, lançar uma questão também, que é uma questão que está aqui no segundo tópico da nossa lição, né? Segundo tópico da lição, que é porque eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida de fé, né, paramos para pensar em algo, né, com relação a isso. Se Deus pode fazer todas as coisas, e se Deus tem esse poder, Ele é infalível, Ele é imutável, não existe limitação para aquilo que Ele faz, por que às vezes Ele não age, né? Ou porque às vezes daqui da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, o professor Wilson falou sobre isso agora há pouco, né? Por que às vezes a solução não vem da forma como nós esperamos, ou porque, e aí a questão que está no segundo tópico da nossa lição, por que parece, né, que muitas vezes Deus estava indo numa direção e parece que Ele foi para outra direção? Porque se nós lemos aqui Números 23, 19, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, por outro lado, nós temos alguns textos da Bíblia que falam que Deus ele se arrependeu, né? Deus ia fazer alguma coisa e depois Ele decidiu não fazer isso. Então, como que a gente pode tratar com essa questão, né? Que eu acho que tem muito a ver também às vezes, com algumas crises de fé que alguém possa ter, né? Quer dizer, Deus, se vocês estão afirmando aí na aula que Deus é o Deus que não mente, que Deus é aquele que não se arrepende, que Deus é o Deus imutável, mas por que nós temos determinados textos bíblicos que indicam numa outra direção, né? Então, há alguns textos bíblicos, que é o que a gente vai discutir agora, que falam e que usam essa expressão de que Deus se arrependeu de algo que havia planejado fazer. E aí, como que a gente fala, como a gente sai dessa situação? Vamos problematizar, né? né? Ao mesmo tempo que a gente está afirmando aqui categoricamente, Deus não muda, Deus não varia, Deus não altera, mas o texto bíblico de Gênesis 6 diz que Ele se arrependeu de haver criado o homem, né? Eu
Sempre ao comentar esse texto, fico me imaginando assim, será que um dia Deus coçou a cabeça e falou assim, não deveria ter feito isso? Arrumei um problema para mim? Então vamos trabalhar um pouco essa ideia. Quando a gente fala a respeito de texto bíblico, a gente tem que entender que é o transcendente, aquilo que foge à realidade, entrando na linguagem do imanente, aquilo que é a linguagem humana. E Deus vai se valer da linguagem do homem para manifestar aquilo que ele quer transmitir como verdade. E Deus, o texto bíblico, né, Moisés, ao registrar o livro do Gênesis, ele vai usar uma figura de linguagem que a gente chama na linguagem teológica de antropopatismo, né, antropos, linguagem do homem, para falar de sentimentos. Então a gente empresta aquilo que a gente conhece ao divino para a gente conseguir compreender, né? Vamos imaginar, Deus é ilimitado, então Deus não tem corpo, começando a dizer, Deus não tem as limitações do ser humano. Então, para que eu consiga compreender o que foge à minha realidade, eu preciso usar aquilo que é da minha realidade. Então, eu estou usando o sentimento humano. Quando a gente fica consternado diante de algo que não sai de acordo com o que é o meu propósito, eu não fico, de certa forma, entristecido pelaquilo, uma sensação de pesar. O professor Wilson vai trazer aqui a exegese linguística do texto, mas Deus, diante de uma escolha moral perversa do homem alheio ao seu propósito, mas o homem como, né, na plena linguagem teológica, como um agente moral livre, tinha poder de escolha, de decisão. E dado as escolhas e as consequências nefastas que essa escolha trouxe, Deus manifesta-se dizendo que ele ficou consternado em relação à escolha do homem. E no ato da tradução é a ideia da tristeza, aquilo que trouxe pesar ao coração do homem. Pastor Wilson, por favor, nos complemente. Em Gênesis aqui 6, especificamente, né? Capítulo 6, o versículo de número 6. Então nós vamos começar do 5, ele fala assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era um só má continuamente. Aí você vê a ideia do motivo, né? Pensando, inclusive, se a gente for pensar em relação a essa ideia aplicada do antropopatismo, pensando no sentimento humano, né? Se a gente for pensar na relação de pai e filho, né? Você falou assim, eu me arrependo de ter feito isso, né? O filho chegar para o pai e falar, não, eu me arrependi, me perdoa, porque eu cometi tal erro. E na verdade, aqui nós vemos essa manifestação de arrepender-se como um sentimento humano sendo revelado aqui, como é a tristeza também, né? Ou seja, Deus ele não se entristece, não é verdade? Deus ele não se entristece. E a palavra, inclusive, arrepender-se aqui, traz essa ideia, esse efeito humano, para que a gente possa compreender exatamente como o pastor Leonardo colocou. Compreendemos o divino, né? Compreendemos o sentimento, né? Divino, mas na verdade Deus ele não se arrepende, Deus ele não muda, Deus ele é imutável. Aqui simplesmente mostra exatamente esse aspecto humano, né? Então, por exemplo, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de o haver feito. Tinha uma coisa que a gente estava conversando, né, pastor Maxwell, sobre Saul, né? Sim, sim. Deus se arrependeu, né? É porque não é o único texto que tem essa. Tem outros dois, pelo menos, que a gente estava falando. Deus fala que tinha se arrependido de ter constituído Saul como rei de Israel. E tem o outro texto que fala que Deus ia destruir Nínive e ele se arrepende. Aí é o contrário, né, no sentido de que ele ia destruir e decidiu não destruir. É o contrário do que acontece em Gênesis. Mas a expressão arrepender aparece aí nesses dois textos. A Bíblia é cheia também de expressões idiomáticas, né? Que é igual que nós temos também na língua portuguesa. Há também na Bíblia em relação a esse texto. Tem um texto de Mateus, o capítulo de número 24, o versículo de número 28, por exemplo, onde ele fala assim, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Isso aí é uma expressão idiomática dentro do texto, né? Então, assim, a Bíblia está cheia dessas expressões e se não houvesse, por exemplo, essas figuras de linguagem para que nós pudéssemos compreender a vontade de Deus, o aspecto do caráter de Deus,
nós ficaríamos totalmente alheio, né? Então, aqui nós temos essa... Você vê como que Deus ele é perfeito em tudo, no sentido de nos mostrar a sua vontade, a sua graça, por meio dessas figuras também de linguagem. Se você pegar, por exemplo, o livro de Apocalipse, vai estar cheio de expressões idiomáticas, de simbologias também, que vão nos ajudar a compreender aspectos que são no plano divino em relação ao plano terreno, né? Será que a gente poderia comparar, por exemplo, quando você quer explicar uma coisa muito difícil, mas para uma criança, né? Verdade. A gente não vai usar a mesma linguagem que a gente usa com adulto, né? A gente vai baixar, né? A gente vai baixar literalmente, né? Ali na altura da criança e vai falar, papai fez isso, isso, o seu coraçãozinho, tá? A gente usa até os termos que fazem sentido, né, para que a criança possa entender o sentimento que a gente está querendo expressar. E eu penso que é mais ou menos isso que acontece, né? Deus usa, quer dizer, os escritores bíblicos aqui, né, inspirados pelo Espírito Santo, eles usam expressões que possam fazer sentido para nós, né, que estamos lendo. Como o professor Leonardo falou, né, Deus não tem mão literalmente, mas a Bíblia está repleta de expressões que falam da mão de Deus. Senhor. Porque quando fala da mão de Deus, você vai entender, né, que está falando da proteção divina, da graça de Deus, do cuidado de Deus, é a mão, né, está simbolizado na mão. E aí eu entendo que nesse texto, quando diz que Deus quer se arrepender, eu acho que a gente pode ir nessa linha, né, de que talvez seja a melhor palavra usada para que a gente consiga, pelo menos, chegar perto de entender esse sentimento que estava envolvido, né? Porque antes de falar que ele se arrependeu, diz que pesou-lhe o coração, né? A gente pode ir nessa linha, né? Os professores que entendem bem dessa questão da exegese, dos termos no original, né? Sim. Inclusive, se ele puder colocar para a gente aí, só para os irmãos poderem rever e a gente tentar concluir essa ideia, né, do arrependimento, vocês podem colocar para a gente, Lucas? O termo no hebraico, a palavra Nasham, só para os irmãos poderem rever, ele vai trazer exatamente não só a ideia de arrependimento, mas mudar de ideia, né? O texto vai falar sobre mudar de ideia. Olha lá. Então, lamentar, né? Deus lamentou, ou consolar, aí vai depender muito do contexto. Então, você vê, não ressalta que Deus não se arrepende no sentido humano de ter cometido um erro, pois ele é perfeito em seus planos imutáveis. Então, essa ideia de mudar de ideia, né, ou Deus lamentou, né, nesse aspecto, né? Eu acho que fica mais fácil da gente poder entender a palavra Nasham e aplicado também. Até porque no texto, Deus não destruiu o ser humano por completo. Não. Né? Se ele tivesse se arrependido nesse sentido de, fiz uma coisa errada, destruiria tudo e não sobraria nem o Noé, né? A gente não ia nem existir, não saberíamos de nada. Quer dizer, o plano dele, veja, o plano dele foi imutável. O desejo dele é manter a humanidade, né? Mas para explicar essa questão circunstancial ali, né, a Bíblia usa essa expressão, né? Falando que Deus ele se arrependeu. A ideia da expressão, eu costumo fazer a seguinte comparação, né? No plano divino não houve alteração, mas no contexto humano houve uma mudança em relação ao sentimento. É um descritivo em linguagem poética que Deus está demonstrando que aquele não era o propósito dele e aquilo tinha uma consequência no plano humano. Então, dado a escolha do homem, aquilo lhe pesa no coração, aquele sentimento de, como o pastor Wilson bem colocou, de não ser o propósito do ser divino, mas por a reação do ser divino em relação à escolha do homem, deixa Deus, trazendo pela linguagem poética do livro do Gênesis, a ideia da tristeza. Eu não fiquei satisfeito, aquilo trouxe um pesar ao coração, de modo a responder à escolha do homem má. Exatamente, o Emmanuense que fez a escrita do texto, ele se preocupou exatamente no sentido da pessoa entender, né, qual o sentimento, né? E causa impacto, né? Quando você lê, Deus se arrependeu, né? Você impacta o leitor, né? Contextualizar, exatamente. Deus não muda. Eu lembro quando eu estava lá no curso básico de teologia, né, tá dentro, né? Pastor Arnaldo era nosso professor lá de Antigo Testamento, e eu me lembro, inclusive se você estiver nos assistindo, né? Um abraço, pastor Arnaldo.
O pastor Arnaldo ele explicou uma vez sobre esse texto, né, de Jonas, né, quando diz que Deus se arrependeu, né, de ter destruído, ou se arrependeu do plano de destruir Nínive, né? E a explicação dele era justamente essa. Então imagina que está aqui a mão de Deus, né? Aqui está a bênção e aqui está a maldição, né? Aqui está a bênção de Deus, aqui está a maldição. Quem mudou? Não foi Deus que mudou. Quem mudou é quem está debaixo da mão de Deus, que eram os ninivitas. Os ninivitas estavam aqui, e se eles permanecessem da forma como eles estavam, aquilo que Deus prometeu que iria fazer, que seria a destruição, aconteceria. Mas quem mudou? Quem mudou foi quem estava aqui embaixo. Passou a estar debaixo da bênção de Deus. Então o plano de Deus ele permaneceu o mesmo. Então, muitas vezes, quando aparece essa expressão na Bíblia, é muito mais do ponto de vista de quem está olhando a situação aqui de baixo. Verdade. Deus ia fazer uma coisa e não vai fazer mais, né? Mas não que ele tenha mudado quem ele é, tenha mudado o seu amor, a sua misericórdia, né? Não, né? Na realidade, porque Deus, o que Deus fez, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem, quando a gente fala a respeito do relacionamento que Deus estabeleceu com o ser humano. Deus ele nos convida para nos relacionarmos com Ele. E quando a gente convida alguém para se relacionar conosco, a gente abre um espaço, né, para a pessoa, e às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que nós faríamos se nós estivéssemos sozinhos. Verdade. Então, por exemplo, se eu convido você que está nos assistindo para ir almoçar, né, se eu vou almoçar sozinho, eu escolho aquilo que eu gosto de comer, né, monto ali o meu cardápio. Às vezes, quando eu vou almoçar com alguém, aí a pessoa fala, olha, eu tenho alergia a tal alimento, não pode comer perto de mim tal coisa, tal, ou, não sei, eu queria comer tal coisa, mas eu preferia comer tal outra coisa. Aí a gente muda, né, o nosso cardápio para poder estar ali com a pessoa. Não que a gente mudou quem a gente é, que a gente passou a ser falso, não. Para poder ter uma relação com quem está conosco sentado à mesa, a gente deixa de fazer aquilo que a gente faria se a gente estivesse sozinho, para poder ter essa companhia, né? E eu entendo que Deus ele convida a humanidade para estar em comunhão com Ele, né? E às vezes Deus faz isso, né? Deus tem um plano, né? Mas quando Ele vê que há uma mudança no coração daquele que lhe chama para a comunhão com Ele, Deus fala, olha, vamos fazer diferente então, né? Porque Deus tem esse prazer em estar perto da sua criação, estar perto do ser humano, de se relacionar. E todo relacionamento é isso, né? Quando a gente se relaciona com alguém, a gente está aberto, né, a entender, né, aquilo que está acontecendo com o outro. E isso é maravilhoso, né? Porque Deus... E é isso que acontece, inclusive, na oração, né? Porque a gente fala, Deus é imutável, Deus é imutável. Então não precisa orar, né? Porque se Deus já determinou tudo o que vai acontecer, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então por que eu vou orar? Mas aí que tá, né? Deus é tão misericordioso que, mesmo sendo imutável, ele permite que a gente fale com Ele. E a gente fale dos nossos desejos, a gente fale daquilo que nós desejamos, né? E Deus inclui dentro do seu plano, às vezes, o nosso desejo, né? E é por isso que a gente ora. Então, Deus é maravilhoso, porque embora tenha todo o poder, Ele abre essas oportunidades, né? Para se relacionar com Deus. Inclusive, tem uma frase, né, que diz, né, que quando nós oramos, nós não mudamos a Deus, mas mudamos a nós mesmos. É verdade, é verdade. Né? Como você disse. Glória é nós a Deus. que mudamos, né, pastor Leonardo? Perfeito. E é importante, irmãos, eu fazer aqui, puxar uma ponta também importante. Deus não age circunstancialmente, Deus não é refém do tempo, do espaço, das pessoas, dos reinos e governos. Deus se move por propósitos e Deus estabelece os seus propósitos de modo que as circunstâncias temporais se encaixam, servem-no, na verdade. Então Deus levanta, né, o próprio Daniel usa essa expressão, ele movimenta os tempos, as estações, tudo está no controle diretivo da sua mão, de modo que ele faz, né, Paulo escrevendo em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam, contribuem conjuntamente em favor daqueles que
estão debaixo desse propósito de Deus. E Deus seja louvado por isso, porque a gente tem essa segurança de que Deus usa os elementos temporais, passageiros, efêmeros, mas que para que o propósito eterno dele seja cumprido na nossa vida. Bendito seja o Senhor. E o propósito eterno dele sempre é um propósito de amor, um propósito de estar próximo da sua criação, né? Quer dizer, além de crermos que Deus é imutável, a gente crê que Ele é um Deus amoroso. Glória né? a Deus. Quer dizer, a gente não vai se relacionar... Você não vai se relacionar com Deus achando que Deus tem uma segunda intenção, que Deus tem uma coisa que tem um pé atrás com você, eu tenho um pé atrás com Ele, mas não tenho com Ele. Deus não é assim, né? Deus, Ele é um Deus eternamente imutável e um Deus amoroso, né? Isso faz parte da sua essência. E tem você falando do amor de Deus, tem algo que, quando eu estava no seminário, eu fui fazer exegese do capítulo 3 de João. E um dos versículos que me chamava a atenção era o versículo de número 3, falando sobre nascer de novo, né? E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu queria entender exatamente o que significava essa ideia do tal maneira, né? E a expressão usada, a gente usa, inclusive a gente fala a palavra ágape, mas na verdade é a palavra agape, né? Que ele é uma paroxítono. Já lembrou de português, né? Eu sou professor de português, vale a pena. Riqueza essa aula. E só que só que na língua grega existe um tempo que não existe na nossa língua, que é o aoristo. O aoristo, ele é um tempo pontilhar e nós temos um ponto linear, né? Um tempo linear. Então, como que é o tempo linear? Passado, presente e futuro. Já o aoristo, ele é um tempo pontilhar, não existe passado, não existe futuro, né? Ele é um tempo eterno. E quando nós lemos esse texto lá, o termo agaposen, que ele está no primeiro aoristo, significa que nunca vai existir um tempo em que Deus não vai te amar. O mesmo amor que Deus teve ontem, que Ele tem hoje, que Ele vai ter amanhã, é o mesmo amor, um amor doador, sacrificial. E esse é um amor que liberta. E o amor de Deus, ele é imutável, ele não muda. Né? E ali está, esse tal maneira, está ali revelado o amor de Deus para com a sua vida. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Bom, professores, mas tem mais coisa aqui na nossa lição, tem mais ponto aqui. Porque a gente fixou aqui em Gênesis 6, falamos dessa questão do arrependimento, né? E aí você vê como que a Bíblia é maravilhosa, né? Ela é escrita de uma forma que a gente entenda, né? E é importante a gente saber disso, né? Quando a gente vai se apropriando das Escrituras Sagradas. Mas o último tópico da lição, o terceiro tópico, trata do texto que nós lemos aqui no começo, né, de 2 de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 até o 13, e sobretudo, né, esse versículo 9, o versículo 8 é aquilo que a gente comentou, né, 2 de Pedro 3, 8, para quem quiser ir acompanhar, diz que, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, que é a questão que a gente discutiu lá no primeiro tópico, a questão do tempo para Deus, mas o terceiro tópico da lição vai tratar principalmente desse versículo 9, que diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O terceiro tópico vai falar sobre o futuro, sobre as promessas que Deus tem para nós, que não se cumpriram ainda. E lógico, a gente pode falar nisso no sentido individual, né? Acho que todos nós aqui temos promessas individuais de Deus que ainda não se cumpriram, né? Mas aqui está falando dessa promessa coletiva que Deus tem, né? A respeito do futuro, a respeito do céu, a respeito da vinda do Senhor. E Pedro, ele está tratando aqui de uma questão que é presente até hoje, né? Olha, faz tanto tempo que fala-se que Jesus vai voltar, de que o reino de Deus virá, e isso não se concretizou ainda. Então, esse é um assunto importante para que a gente possa discutir aqui neste momento, né, professores? Irmãos, uma coisa importante da gente delinear, né? Quando a gente pensa em promessa,
a gente pensa na promessa da minha saúde financeira, na minha promessa de saúde física, nas bênçãos que Deus diz que me daria. E eu costumo fazer a colocação de que essas são as promessas acessórias do nosso dia a dia, a providência de Deus em relação à minha existência, à minha subsistência. Mas maior do que toda providência pontual, a gente tem a promessa eterna, a salvação, a glorificação, a vinda de Cristo, os tempos eternos por Deus prometido para aqueles que nele esperam. E nesse plano glorioso que Deus tem, a gente precisa compreender que esse é um plano superior. Todas as outras coisas são secundárias em relação a isso, quando Deus vai prover certas coisas, mas nós temos uma promessa segundo a palavra de Deus, de novos céus e nova terra em Deus prometido por meio do Senhor Jesus. E essa promessa, irmãos, retomando mais uma vez a fala do Senhor Jesus, vão passar todas as coisas. O mundo, os tempos, os governos, os propósitos humanos que se estabelecem e depois caem, mas o profeta Daniel diz que um dia virá um reino, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, e ela esmagará todos os reinos, e esse reino estabelecido jamais passará. É para esse reino que militamos, esperamos e confiamos, o reino eterno do Senhor Jesus. Inclusive o tópico 3 da nossa lição, o item 1, ele vai falar exatamente sobre um plano glorioso, não é isso? Vou até ler aqui com vocês, que ele fala assim, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Não pegou Deus de surpresa. E se você pegar Tito, capítulo 3, versículo de número 5, ele diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Aqui o verbo ele está no, o verbo inclusive ele está no o verbo ele está no passado, né? Ele não salva ou salvará, ele salvou, né? Ou seja, quando nós falamos que Deus salvou, significa que a salvação é um ato inclusivo de Deus. A gente já fazia parte desse plano de Deus. A gente nesse aspecto aqui, inclusive desse plano glorioso, na soteriologia nós chamamos de doutrina da vocação. Em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, ele vai falar exatamente, ou melhor dizendo, versículo de número 29, ele diz assim, 28, daqueles que são chamados por seu decreto, porque o que antes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, e o que predestinou, a esse também chamou. Então, o chamado de Deus aqui, é muito glorioso isso, a gente vê que Deus ele nos salvou. Ou seja, nós não fazemos parte, nós nem sabíamos a verdade do reino de Deus, nem conhecíamos o Senhor. E Romanos 8, 28, ele vai falar exatamente sobre isso. Romanos 5, 8, ele vai falar exatamente isso, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós nem conhecíamos a Deus, nem conhecíamos o seu plano. E quando ele fala aqui que ele nos chamou, ou que ele nos salvou, nós já fomos incluídos nos seus planos. Né? Eu não merecia, mas ele me incluiu nos seus planos. Né? Ele revelou, aqui nós temos uma revelação clara do amor de Deus para com a sua vida. Nós não merecíamos, mas ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos selecionou. E aqui é essa revelação do amor de Deus nos chamando para uma santa vocação. Ou seja, nós não tínhamos condição nenhuma de termos a salvação, porque nós fomos condenados. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas o pecado, ele não pegou Deus de surpresa, né? Porque Deus já tinha um plano glorioso através do seu Filho Jesus Cristo, que veio, né, como homem, se esvaziou, né, e entregou a sua vida ali na cruz do Calvário para que a nossa vida fosse salva, para que nós pudéssemos ser perdoados os nossos pecados e fosse satisfeita a justiça de Deus e fomos declarados justos pela sua misericórdia. E aí o texto vai dizer, esse de Tito, que ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, né, da renovação do Espírito Santo. Ou seja, ele fala, segundo a sua misericórdia, porque aqui é a graça, a misericórdia de Deus sendo revelada, ele nos salvou pela lavagem.
E é muito interessante essa palavra aqui no grego, porque existem duas palavras para lavar no grego. Existe a palavra nípito e existe a palavra luu. A palavra nípito é o que é usada lá naquele cerimonial do lava-pés, quando tem aquele diálogo com Jesus e Pedro, e ele fala assim, não, me lava por completo, lava só... Não, é só os pés, né? Tem aquele cerimonial. E aí, quando nesse texto aqui, na verdade, o texto não é lavar partes, não é nípito. A palavra usada é a palavra luu, que é lavar por completo. A obra de Deus na nossa vida é uma obra completa, por completo, né? É uma obra por completo. Então, Deus não foi pego de surpresa. A promessa de Deus ela é infalível, né? E cumprida ali em Cristo Jesus. Não é, pastor Maxwell? Ou pastor Leonardo? E acho que pegando um gancho importante, né? Essa promessa, né? Eu tive a oportunidade dias desse de falar isso. A salvação, ela semeia a eternidade no coração do homem. Enquanto a gente aqui é temporal, passageiro, né? O salmista diz, quem vive bem 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Mas agora Deus promete uma vida sem fim, né? O conceito de imortalidade, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Imagina isso, irmãos, como promessa. Né? João, escrevendo no Apocalipse 21:4, diz que é um ambiente sem dor, sem choro, sem lágrima, onde a morte não entra, onde as limitações naturais, eu gosto sempre de contextualizar isso, lá não tem boleto, lá não tem parcela, lá não tem decréscimo de saúde. Eu ouvi um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você que está aí nos assistindo, glorifique a Deus. E janeiro está chegando, que é o mês dos boletos, né? Imagina isso, um ambiente perfeito, perfeição, eu costumo dizer, é a analogia numerológica bíblica, né? Assim como nos 2 primeiros capítulos do Gênesis não há pecado, nos 2 últimos do Apocalipse também não tem. Deus promete trazer o homem a um estado de perfeição, sem morte, sem doença, sem limitações. João usa de uma analogia dizendo assim, lá nem de iluminação a gente precisa. Lá a gente tem a glória de Deus iluminando, tornando o homem agora num ambiente de perfeição relacional com Deus. Assim como no Éden, Deus apresentava-se para falar com o homem na viração do dia, no Apocalipse, na Nova Jerusalém. O texto diz que a cidade de Deus desce do céu e manifesta-se agora no meio do ambiente dos homens. Deus plenamente sendo visto, percebido, relacionado, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, assim como Ele é, nós o veremos. Bendito seja o Senhor. E essa é a nossa esperança, é disso que o apóstolo Pedro está dizendo, né? Eu falei agora há pouco que às vezes a gente, as pessoas de uma forma geral, às vezes acabam tendo uma crise de fé, né? Por que Deus não faz tudo aquilo que nós gostaríamos que... E não somente assim no questão da minha vida pessoal, mas com relação ao mundo, né, de uma forma geral. Perfeito. Deus poderia fazer um mundo em que não existisse mais guerra em lugar nenhum? Poderia. Deus poderia acabar com a fome no mundo assim, no estalar de dedos? Poderia. A gente crê que Deus ele poderia fazer todas essas coisas. E essa é a promessa. Quer dizer, não é que só que Deus poderia, Deus prometeu que fará todas essas coisas. O apóstolo Pedro, ele diz aqui, né, no versículo 11 desse texto que nós estamos lendo, que havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencerem em santo trato e piedade. Que coisas, né? Essa ordem, né, que nós vivemos, este mundo de maldade, né, todas essas coisas que a gente vê diariamente, que se opõem a Deus. A promessa de Deus é que um dia todas essas coisas, todos os problemas, né, serão resolvidos de forma plena por Deus. E ele diz aqui, né, que nós aguardamos, no versículo 12, aguardamos e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O mundo aqui não é justo, né? Logicamente que ações justas acontecem, mas o mundo, de uma forma geral, o mundo que a gente vive é um mundo injusto. Né? É aquilo que o escritor de Eclesiastes falou, né? Tem tanta coisa injusta acontecendo no mundo, nem sempre o mais rápido é aquele que chega primeiro, né? Uma metáfora que ele usa, né? Quer dizer, nem sempre as coisas acontecem da forma como deveria acontecer. Mas a nossa promessa que Deus fez para nós é que um dia
Deus vai colocar todas as coisas em ordem, né? Eu tenho um texto que eu estava meditando, inclusive, nesse texto ontem, né? Que é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios e tem uma expressão nesse texto que mexeu muito com o meu coração, né? Ele diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, é 1 Coríntios 4 e 5. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor, né? E eu fiquei pensando nesse versículo, né? A impressão que eu tenho, né? Que a ideia aqui que o apóstolo Paulo está trazendo é que Deus vai lá no futuro, no nosso futuro, né? Para ele é a mesma coisa, mas lá no nosso futuro ele vai nivelar tudo, né? Você sabe quando alguém vai construir, por exemplo, um móvel, né? O marceneiro vai construir um móvel e ele faz o móvel, mas o móvel ele está imperfeito, ele tem um monte de farpa, ele tem um monte de... E aí ele vai lá plainando, né? E ele deixa lisinho, tem todo esse processo. Deus no futuro vai fazer isso, ele vai aplainar todas as coisas. Como Deus vai fazer isso? Bom, ele vai usar o seu poder, né? Aqui na carta aos Coríntios, Paulo discute isso. Alguém fala, mas como que vai ter ressurreição de mortos? Né? A pessoa virou pó e vai... e aí Paulo explica lá no 1 Coríntios 15, ele diz, não, Deus, ele vai ressuscitar num novo corpo, um corpo transformado, né? Um corpo diferente desse corpo que nós temos. Então essa é a nossa promessa, de que um dia existirá um mundo em que tudo vai ser resolvido. Não haverá injustiça, não haverá pranto, não haverá, como o professor Leonardo falou, é o mundo que está descrito lá nos últimos capítulos da Bíblia, lá no Apocalipse, né? Em que não haverá choro, não haverá nada disso. E aí faz o elo com tudo que a gente falou na lição. E Deus vai fazer isso, e Deus é fiel, quer dizer, ele vai cumprir. Isso é uma promessa incondicional de Deus. O Deus criará um mundo em que habita a justiça. O que acontece é que o reino de Deus, essa é uma linguagem que é usada constantemente na teologia, né? Ele é dividido em duas etapas, né? Tem o reino de Deus que é o agora e o ainda não. Não é que o reino de Deus vai ser só depois que Jesus voltar. O reino de Deus já está entre nós. Jesus pregava isso. O reino de Deus chegou. Então, é a parte do agora. Mas tem a parte do ainda não, né? A parte que ainda não se concretizou. E a gente está aguardando por esse ainda não, sabendo que um dia Deus fará com que isso aconteça de forma plena. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, conforme diz aí o hino 300 da harpa. Né? Glória a Jesus. O tópico 3 da lição, ele vai falar que a nossa esperança, ela tem que estar forjada exatamente nas promessas infalíveis de Deus. Porque aí nós não vamos ter nenhuma frustração. Porque Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. Vou ler até com vocês aqui que diz assim: ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado, no suporte dos avanços da medicina, novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento, a morte, são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Não é? Então, a nossa esperança, elas tem que estar fundamentada nas promessas da palavra de Deus. Inclusive, a própria palavra ela vai dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras elas não hão de passar. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é atemporal. Né? Então, a lição ela vai trazer um aspecto que as pessoas elas vão criando expectativas. Vão criando expectativas sobre... Igual hoje mesmo eu estava na inauguração de um hospital regional. Né?
as pessoas criam uma expectativa que aquela medicina que vai ser ali ofertada vai ser a melhor de todas, que vai suprir a necessidade dela, e pode ser que quando elas chegarem lá, pode ser mal atendidas, o médico não dá a atenção que ela precisa, né? Pode ser também, por exemplo, a pessoa cria uma expectativa de um novo emprego, de um curso, de uma faculdade, isso, aquilo, outro, só que acaba se frustrando. Mas quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança nas promessas, na palavra de Deus, nós não nos frustramos em relação a isso, né? Eu me lembro que quando eu fui prestar a prova do mestrado, eu tinha prestado umas 3 vezes, né? E na primeira, quando eu fiz a prova, falei assim, eu conheço bem, vai dar tudo certo, né? Eu tenho sabedoria, isso, aquilo, outro. Não dependi nada de Deus ali, só no meu conhecimento. Foi frustrado, né? Porque eu esperei em mim mesmo, eu criei uma expectativa naquilo que eu já conhecia. Na segunda, porque eu tinha conhecido o professor que era o coordenador geral da pós-graduação. Falei, agora tá tudo certo, né? Passei, né? E, na verdade, novamente frustrado. E aí, irmãos, eu entrei num propósito com Deus. Eu lembro que eu estava voltando, triste, né? Porque ele não tinha passado. Mas meu coração dizia assim, você vai voltar por esse caminho de onde você veio, só que vai ser de forma diferente. E aí, eu ouvi uma palavra, inclusive na igreja, sobre isso, e eu fiz um propósito com Deus. Fiz um jejum ali, comecei a orar, a buscar a Deus na madrugada, e Deus me deu ali a senha, né? Me deu ali realmente aquilo que para poder adentrar ali e poder passar. Eu não entendia muita coisa, e nesse dia, inclusive, que eu estava voltando, fiz uma amizade, e eu pensei que a pessoa nem ia me mandar nenhuma mensagem. Essa pessoa me mandou uma mensagem para mim, falando assim, olha, você não quer se inscrever como aluno especial para você poder conhecer e tal? O professor X, ele vai oferecer a disciplina falando sobre teoria, sobre as teorias, tal, que inclusive vai cair na prova. Falei, sério, né? Aí comecei a fazer, mas mesmo tendo aula ali sobre os conhecimentos que iam cair na prova teórica, né? Nada daquilo entrava na minha cabeça. Então, qual foi o propósito de Deus ali? Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus e não no homem. Não que a gente não tenha que estudar, a gente não tem que fazer a nossa parte, porque nós temos que fazer a nossa parte também. Não é? Fala assim, eu vou só ficar na obra de Deus e quando chegar no final lá eu vou fazer a prova e vou tirar 10. Não faça isso que você vai se dar mal, tem que estudar. E eu me lembro que eu comecei a estudar, eu lia, fazia o meu devocional, e quando eu terminava o meu devocional eu pegava o texto teórico lá de linguística, porque era na área de linguística, né, análise dos discursos, e Deus foi abrindo a minha mente. Quanto mais eu me enchia da palavra, eu lia, Deus ia abrindo a minha mente. E quando eu cheguei lá, fiz a prova. Eu me lembro que eram 4 horas de prova. E isso eram em 4 etapas, mas essa é a parte mais difícil, que é a prova teórica. E eu lembro que quando chegou no final, no começo mesmo, eu não saía uma vírgula sequer, um ponto, nada. E eu falei, Deus, me abre a minha mente. Sabe aquele texto que fala assim, somente uma palavra, seu cérebro será curado? Foi exatamente isso. Eu vi uma palavrinha só, eu escrevi 6 laudas sobre aquela palavra. E quando faltava meia hora para terminar, Deus ali, eu comecei a orar. Falei, Deus, falta alguma coisa aqui ainda. E era justamente ali como concluir. E para a glória de Deus, a gente conseguiu passar e finalizar, né, o mestrado na Universidade Federal de São Paulo. Mas só no momento que eu passei a confiar nas promessas e na palavra de Deus, e não em mim mesmo. Não no meu conhecimento, não naquelas pessoas que eu conhecia, criando expectativas, né? Porque eu conheço fulano, porque ciclano vai me ajudar, né? E aí a pessoa acaba se dando mal, se entristece, deixa a fé, porque ela confiou nela mesma ou naquilo que ela podia conhecer, e não no conhecer o Senhor. Então nós que somos servos de Deus, nós temos que confiar no Senhor, confiar na sua palavra, confiar nas suas promessas, porque Deus, ele não muda. E quando nós confiamos nele, com certeza ele vai te dar sabedoria, Deus ele vai te dar força, Deus ele vai te dar graça, Deus vai te dar inteligência, aonde não tem, para fazer você superar todos os seus limites, e com certeza você não será frustrado. Amém. Amém. Testemunho. Olha que bênção. E você também, se tiver algum testemunho, você pode colocar aí no chat, para poder também edificar a nossa fé. Glória a Jesus. E não estava no roteiro, né? Não tava no Você vê roteiro. como que Deus vai criando caminhos, inclusive aqui na nossa aula. Glória a Deus. Eu me lembrei, meus irmãos, só para a gente caminhar para o nosso término também,
a fala do apóstolo João, Apocalipse 21, 5, onde, bem puxado o gancho de John Stott, o reino que é já e ainda não, Jesus, por intermédio da profecia de João, diz: eis que faço novas todas as coisas, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. 6. E disse-me mais: está cumprido. Haverá aquele momento onde Deus concluirá todas as coisas e glorificará a si mesmo em Cristo Jesus, completando, sincronizando o tempo que hoje é cronológico, linear, mas um dia vai terminar com um tempo eterno. E nós estaremos presentes nesse dia, confiados na promessa que o Cristo nos fez, de que estaremos com Ele na eternidade, São João 14. E assim esperamos, militamos por esta causa, de que essa promessa está baseada numa promessa infalível de Deus. Jesus disse: eu vou levar vocês para um lugar onde eu estiver, vocês estarão comigo para sempre. Aleluia. E essa é a nossa esperança, né? Deus, ele cumprirá integralmente tudo aquilo que ele prometeu, e porque ele pode fazer isso, né? Não cabe a nós querer entender como é que Deus fará isso, né? A gente tem que crer que Deus fará isso. Eu costumo sempre dizer, né, que quando Deus falou lá para o profeta Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos, ele disse para Ezequiel, né, profetiza e os ossos terão vida. Deus não pediu, né, para Ezequiel, vai lá e vai montando um osso no outro, né? Vai pegando o quebra-cabeça, vai encaixando um no outro. Quem ia fazer isso? Era Deus, né? Cabia apenas a Ezequiel crer naquilo que Deus havia falado para ele, né? Deus. E o que cabe a nós é crer naquilo que Deus nos prometeu, né? Permanecer, como o professor Wilson falou, né? Eu acho que isso é o mais difícil para todos nós, né? Aprender a não depender de nós mesmos, não depender de quem a gente conhece, não depender das nossas circunstâncias, mas depender de Deus, depender daquilo que Deus pode fazer, né? E essa é a nossa oração, para que a gente possa desenvolver, né, a cada dia essa fé no Deus que tudo pode fazer e que tudo faz baseado no seu amor, na sua graça e no seu propósito eterno. Então, Deus possa abençoar você que nos acompanhou o papo tá bom, como se diz, né? O papo tá bom, mas deu aqui o nosso horário. Nós vamos agora, né, para um louvor, e será um momento também de você que está nos assistindo e queira contribuir também com a obra do Senhor. Vai aparecer aí na tela, enquanto estiver passando o louvor, o QR Code para você contribuir, né, os caminhos aí para que você possa também deixar a sua contribuição para o trabalho da Escola Dominical, para o trabalho da obra do Senhor de uma forma geral. Então nós vamos agora um louvor para esse momento aí de ofertas, depois voltamos fazendo aqui o fechamento dessa nossa escola dominical. Então vamos aí ao louvor e ao momento das ofertas.
mensagem de esperança. Aliado a projetos sociais que alcançam milhares de vidas, só é possível pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de amor e fé. Além da entrega tradicional nos templos, você pode acessar o portal adperus.com.br/contribuir ou utilizar o Pix. A chave da Adperus é o CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. Para depósitos e transferências, utilize o Banco Bradesco, agência 2216 dígito 0, conta corrente 515 dígito 0. Ou Banco do Brasil, agência 1700 dígito 0, conta corrente 80300 dígito 6, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. Adperus, desde 1947, abençoando o Brasil. Depois desse louvor e depois de termos discutido aí durante esse período a respeito da nossa lição, só nos resta agradecer a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando. Como eu falei lá no começo, nós sabemos que nós temos também uma audiência fiel, né, da Escola Dominical, né, nos meios. Temos alguns alunos que todo domingo comentam, estão lá assistindo, acompanhando, e temos certeza que estão aí conosco também. Você que deixou o seu comentário aí no chat, que Deus possa te abençoar de uma forma especial, de uma forma gloriosa. E foi muito bom para nós termos esse período aqui juntos, discutindo um assunto tão maravilhoso como é as promessas de Deus. Então eu quero passar a palavra para os nossos professores darem a sua palavra final também. Meus irmãos, queremos louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade de estarmos juntos durante esses poucos momentos, mas muito ricos em si de aprendizado. Louvar a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso pastor presidente, por toda a estrutura da nossa escola bíblica, os nossos professores, mas também a você, meus irmãos, que não faz sentido toda essa estrutura, trabalho, organização, se não houvesse os nossos irmãos queridos que nos acompanham. Que Deus possa te abençoar e que essa alegria das promessas aqui comentadas possa encher teu coração, possa enriquecer a tua fé e te elevar mais próximo do Senhor nosso Deus. Amém. Nós queremos também aqui agradecer a todos os nossos irmãos que participaram da nossa EBD, diferente, né? Mas foi muito gratificante estar aqui com o pastor Maxwell, o pastor Leonardo. Quero também aqui saudar o nosso pastor presidente, o pastor doutor Elias, pastor Jeremias, né? Pastor Joinville, nossa coordenação e superintendência da Escola Dominical, pastor Edson Dominicali, pastor Isaías. E deixar um versículo para você, que diz assim: o Senhor dos Exércitos, Salmo 84, versículo 12, o Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que essas promessas de Deus que nós comentamos aqui hoje, que aprendemos nesse trimestre, possa aquecer e fortalecer o seu coração para esse novo ano de 2025 que está começando, né? E que seja realmente ali uma palavra, a sua esperança, a sua confiança esteja fortalecida em Deus para começar esse ano com graça, com poder, com unção de Deus. É o que nós desejamos para você. Que Deus te abençoe nesse domingo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os nossos professores. Também deixo o meu agradecimento a todos que nos acompanharam, a nossa igreja, nosso pastor Elias Cardoso, nossa superintendência, e a todos os irmãos que estão nos acompanhando, a equipe de mídia aqui que nos proporcionou esse momento aqui para nós termos essa aula também. Que Deus possa abençoá-los. E eu faço aqui um convite, porque no domingo que vem, já ano que vem, começamos um novo trimestre. E o tema da Escola Dominical será Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É uma lição interessante, que vai tratar de apologia, defesa da fé cristã, mas ao mesmo tempo de história da igreja. A gente vai falar dos grandes temas, né,
que geraram, né, heresias, né, de como essas heresias foram combatidas no decorrer da história da igreja, né, e vai ser um trimestre assim maravilhoso e você é o nosso convidado para estar presente na escola dominical aqui conosco, na sua igreja, né, e também a transmissão online que temos aqui todos os domingos. Então, que Deus abençoe. Nós vamos terminar então orando ao Senhor, agradecendo a Deus por essa aula que nós tivemos. Quem orou no começo foi o professor Leonardo. Então, o professor Wilson conclui orando. Um convite para os irmãos que hoje à noite temos o culto da família. Exatamente, exatamente. Você é nosso convidado. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos outorgou, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã, podendo meditar nas suas promessas que são infalíveis. Senhor, abençoe cada um dos professores aqui, o pastor Maxwell, o pastor Leonardo, suas famílias, a todos os nossos alunos que nos acompanharam neste dia, que o Senhor possa, Pai, fortalecer as suas vidas, que a sua esperança esteja, Pai, ancorada nas promessas do Senhor que são imutáveis. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.